Neste vídeo vamos fazer alguns exercícios de forma a poder aplicar as definições aprendidas no vídeo anterior e depois vamos aprender este conceito que trata de substituições. Em primeiro lugar vamos ao exercício. Para este exercício, considere a sucessão U de n, cujo termo geral é dado por esta expressão que está aqui. U de n igual a n ao quadrado menos 4n menos 2. Reparem que o de n aparece escrito dentro de parênteses quando nos referimos à sucessão e quando nos referimos ao seu termo geral. Já não escrevemos os tais parênteses, escrevemos só o de n e depois a expressão que define o termo geral. Temos aqui três alíneas. Na primeira, pede-se o décimo termo da sucessão, depois verificar se um determinado valor é termo da sucessão e depois, associando a expressão analítica de uma função que contém em si todos os termos desta sucessão, pede-se que se faça a representação gráfica de f e depois a representação gráfica da sucessão. Vamos então começar por esta linha, pela linha 1, como é evidente. Ora, na linha 1, pede para determinar o décimo termo da sucessão. Bom, o décimo, neste caso, estamos a referir à ordem desse termo. Uma maneira seria calcular todos os termos até chegar ao décimo, mas isso é desnecessário, uma vez que, tendo o termo geral, nós podemos calcular qualquer termo que queiramos. Neste caso, pretende-se calcular o décimo termo, assim, e, para tal, só temos que ir aqui à expressão do termo geral e substituir o n por 10. Então ficará 10 ao quadrado menos 4 vezes 10 menos 2. Ou seja, isto vai dar 100 menos 40 menos 2. 100 menos 40 dá 60, 60 menos 2 dá 58. Cá está. O décimo termo da sucessão será igual a 58. Na segunda linha, é pedido que se faça a determinação de se 3 é termo da sucessão. Bom, para tal, se 3 é um termo, quer dizer que vai ser uma imagem desta função. Então, o que temos que fazer aqui é resolver a equação U de n igual a 3. Então, substitui-se U de n pela expressão que U de n toma, o seu termo geral, será n ao quadrado menos 4n menos 2 igual a 3. E resolve-se isto, que é uma equação de segundo grau. Ficamos então com n ao quadrado menos 4n menos 5 igual a 0. Subtrair aos dois membros o número 3, ficamos com aqui menos 2 menos 3 dá menos 5 e 0 no segundo membro. Podemos resolver isto usando a fórmula resolvente, ou então podemos aperceber-nos de que este valor aqui normalmente é o produto das duas raízes e este valor que está aqui é o simétrico da soma. Portanto, quais são os dois números que multiplicados entre si dão menos 5 e que somados dão 4? Não é difícil de descobrir que será 5 e menos 1. Este vezes este dá menos 5. 5 menos 1 dá 4. Portanto, aqui se tira o seguinte: o nosso n poderá ser igual a menos 1, ou então o n poderá ser igual a 5. Acontece o seguinte: este n, lembrem-se o que é uma sucessão. É uma função real de variável natural. Então, a variável da sucessão, este n, toma valores naturais. Acontece que este que está aqui não pertence, menos 1, não pertence ao conjunto dos números naturais. Este já pertence. Portanto, esta serve, esta não vai servir como solução. Então, isto significa o seguinte: 3 é termo de U de n e a sua ordem é 5.
Podemos verificar isto usando a calculadora. Já preparei aqui as expressões. No y1 coloquei a expressão analítica da sucessão, só que estou a utilizar isto como função. Portanto, estou no menu das funções. X ao quadrado menos 4x menos 2 é a expressão analítica da função que contém todos os termos desta sucessão. E depois, o que eu quero averiguar é se realmente se 3 é termo da sucessão. Então, fazendo o gráfico, obtém-se exatamente o que já estava aqui visualizado. E para verificar estes dois pontos, que são os pontos onde o gráfico da função toma o valor 3, vamos fazer a interseção. Em gsolve, gráfico solve, interseção, novamente F5, e podemos ver que realmente a primeira solução dá x igual a menos 1, que foi o que foi obtido aqui, e a segunda solução obtém-se para x igual a 5. Daí que, efetivamente, confirma-se este resultado. Na terceira linha, pede para, utilizando aquela função que ainda agora vimos, fazer a representação gráfica de f e, baseando-nos nesse esboço, construir o gráfico de n. Então, vamos fazer exatamente isto, utilizando já agora a calculadora como recurso. Vamos assim aqui, vamos retirar de seleção esta função e construir o gráfico. A janela não é aquela que me favorece mais, portanto vou mudar a janela. Vamos a View Window e vamos colocar. Reparem que no caso das sucessões não interessa a parte negativa do gráfico, portanto o x vou começar em 0 e 10 parece-me um valor razoável para o último termo a visualizar. O y vamos experimentar entre menos 5 e 12. O gráfico que se obtém é este. Vamos alterar a janela. Na janela vamos ao y e vamos pôr menos 8 e 25. Bom, já temos uma percepção de alguns termos mais e vamos gravar vamos fazer o print screen deste ecrã. Vamos recortá-lo. Assim. Pronto. Na linha 3, o que é que se tem aqui? Tem-se o seguinte. O gráfico é este e os pontos que nos interessam, os pontos do gráfico da sucessão, são aqueles que se colocam por cima das abscissas. Portanto, a representação gráfica da sucessão é isto que eu estou aqui a marcar. Serão os pontos cujas abscissas têm valores inteiros e positivos. Portanto, o próximo termo já iria estar mais ou menos aqui e assim sucessivamente. Portanto, os pontos a vermelho são os pontos da sucessão. Portanto, a vermelho encontram-se os pontos da sucessão.